Então, boa tarde, prezados. Meu nome é Márcia, como a professora Ana Lígia já me apresentou. Eu sou presidente da Comissão de Educação, que está organizando essas duas atividades na tarde de hoje. Primeiro, o painel do Formando Formadores, e agora a gente vai ter uma palestra. Antes, me pediram, então, para passar aqui uns recadinhos, né? Acho que ninguém ouviu ainda sobre. A questão nós teremos na quarta-feira, dia 28, a reunião aberta do Fórum Estadual de Luta pela Valorização da Profissão Farmacêutica, que vai acontecer na Cidade Baixa, o Point de Porto Alegre, no Boteco Dona Neuza. Além disso, nós vamos ter, né, o jantar de solenidade de outorga do Prêmio Sérgio Lambe e Jubileu de Ouro, no restaurante Lunar Gastronomia, neste sábado, a partir das 19h30. O ingresso pode ser adquirido junto com a ASECOM, a Assessoria de Comunicação do Conselho Regional de Farmácia. Bom, então, dentro da nossa programação da 5ª Semana do Farmacêutico, o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul apresenta agora a palestra Capacitação em Assistência Farmacêutica para Profissionais do SUS, com o uso da simulação realística. Nosso palestrante, então, é o ilustríssimo Fábio Ferracini, que possui graduação em farmácia pela Universidade Metodista de Piracicaba em 1991, uma ampla, né, experiência profissional, em que atualmente é coordenador do Serviço de Farmácia Clínica do Hospital Israelita Albert Einstein, tem ampla experiência na área de farmácia hospitalar, com ênfase em erros de medicação. O Fábio, ele prontamente nos respondeu positivamente a esse convite. Agradeço muitíssimo em nome de toda a Comissão de Educação e do Conselho Regional de Farmácia. Obrigada, Fábio. Obrigado. Queria agradecer o convite do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Agradecer a Deus por meu avião não ter caído, porque eu tenho um pouco de medo de voar de avião. E também falar que, para mim, está muito difícil falar agora, principalmente depois de ter escutado os professores Acergo, Carla e Valéria falando aqui. Então, a gente treina muito, às vezes, para dar aula. Eu não sou professor. Muitos dizem também que eu não sou mais farmacêutico. E a gente treina muito, né? Então, eu treinei um pouquinho para começar essa aula, porque eu estou muito nervoso agora. Vocês estão percebendo. Então, eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Eu treinei isso daqui muito. Olha que coisa fantástica que é fazer isso, ó. Espera só um pouquinho. Ó, a gente vai tentando. Calma que eu treinei, gente. Quanto mais a gente treina, mais a gente percebe que as coisas podem dar certo, mesmo achando que não vai dar, certo? E então eu vou falar sobre simulação, tentar falar sobre simulação realística para vocês. Para eu falar sobre isso, primeiro eu queria dizer que eu não tenho conflito de interesses com nada, não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. Então, infelizmente, aqui alguns exemplos que eu trouxe têm nomes comerciais, que são propositais, mas eu não tenho nenhum conflito de interesse. Dar aula é um bicho muito complicado. E existem professores que têm muita didática e outros, como eu, que não têm nenhuma didática. Então, eu trouxe um filminho para vocês verem. Você pode clicar em cima? Isso. Dá um OK de novo. É o nome da matéria. A junta médica fez um trabalhinho. Pronto, tudo bem. Fez um trabalho com o fio da dança, pegou um band-aid e tal e colocou no carro do pessoal. Os aviadores não saíram do chão. Ficaram lá, usando o dominó. Arma. Nós tínhamos uma única missão. E até
Levamos lá o dela, para contrariá-la. Resolvemos dar um pulo lá no sul da Espanha. O único lugar que você não podia ir no cosmos era no sul da Espanha. Sabe por quê? Porque ela tinha epidemia de gripe espanhola. Mas também depois para ver como é que é essa família. 50% só morreu. Uma semana depois. Morreram de gripe espanhola. De repente, a nossa pátria era o mar fica. Os oficiais. O mar estava assim, submarino alemão. Abra o fogo! Pegamos um casinho de boca. E tudo por... Matando todas as focas do Mediterrâneo. Foi a nossa participação. Foi tirado do tiro. Porra, é a chamada Batalha da Toninha. Toninha, uma bosta. Aqui parece um flipper lá. Pô, vai tomar no pé, só flipper voando, cara. E o puta sangue jogando. E esse bonitinho também estava fudido. Meu Deus, é claro que depois de matar as focas todas, os alemães ficaram assim. Meu Deus, quem não pensou? Meu, se os caras estão fazendo isso com foca, pegar a dica de estar explodindo. Por isso que graças a essa batalha das toninhas, que nós matamos toda a fauna do Mediterrâneo, os alemães assinam a lista. É o nome da pátria. Peter Drucker, que foi o Papa da administração moderna, ele dizia que não existe nada mais complexo do que um hospital. Ele comparou um hospital com uma indústria de sapatos. Então, ele falava que, quando na indústria de sapato, tem o setor que vai cortar sola, vai ter o setor que vai cortar o couro, vai ter o setor que vai costurar esse couro e vai ter o setor que dá o acabamento. Todos os profissionais têm uma única finalidade, que é construir o sapato, e uma não interfere na outra diretamente. Já dentro do hospital, quando um doente entra, ele vai ter no mínimo 5 profissionais ali com conhecimentos extremamente diferentes, com uma única finalidade, que é curar o doente. Vai ter lá o médico, vai ter o farmacêutico, vai ter o enfermeiro, a nutricionista, o fisioterapeuta, todos com conhecimentos diferentes e com uma única finalidade. Então, a possibilidade de, nesse processo, acontecer erros, ela é imensa. Em 1999, o Institute of Medicine lançou esse livro, onde ele dizia que 98 mil pessoas morriam anualmente devido a erros médicos. E que isto afetava 1,3 milhões de pessoas por ano só nos Estados Unidos. E que isso estava gerando um custo de aproximadamente 77 bilhões de dólares. E que atingiu um número entre 60 mil a 140 mil pacientes. Atingir um número entre 60 mil a 140 mil pacientes significa que qualquer paciente, em qualquer lugar do mundo, ele vai ter, no mínimo, um erro de medicação por dia durante todos os dias de sua internação. Em 2013, foi publicada essa revisão, onde que foi mudado esse número. Esse número não é mais entre 60 mil e 140 mil pacientes. Agora atingem 400 mil pacientes por ano. Isso significa que qualquer paciente que for internado em qualquer hospital do mundo, ele vai ter, no mínimo, 4 erros de medicação por dia durante todos os dias de internação. Seria muito legal se em todos os hospitais, na entrada, tivesse uma placa: sejam muito bem-vindos, aqui você vai ter, no mínimo, 4 erros de medicação por dia. Em 2000, foi publicado esse estudo, em Londres,
que eles analisaram 850 mil eventos adversos. Isso correspondeu a 10% das admissões. E que isso gerou um custo de 2 bilhões de euros, sem levar em consideração o tempo que o paciente ficou afastado de suas atividades laborais. E que 13 pacientes morreram ou ficaram paralisados de 85 até 2000, porque o medicamento foi administrado erroneamente pela via espinhal. Ora, administrar pela via espinhal, ela é uma via que é extremamente... só do médico pode fazer isso. Esse daqui é o famoso erro da vincristina no lugar do metrotexato. A Sociedade Americana de Farmácia Hospitalar, em 2011, ela publica esse artigo, que ela diz que 39% dos erros acontecem no ato da prescrição, 12% na transcrição, 11% na dispensação e 38% no momento da administração dos medicamentos. Em 2013, o Johns Hopkins publicou esse artigo, onde que eles analisaram 857 mil erros de medicação. E os números foram bastante semelhantes. No momento da prescrição, 23%, na transcrição, 22%, na dispensação, 9%, na administração, 44%, e no monitoramento dos medicamentos, 2%. Nós publicamos um artigo agora em agosto, onde que os nossos números também foram bastante semelhantes. Os erros eles ocorreram na clínica médica cirúrgica, nas 3 fases que nós analisamos de estudo, foi 2011, 2012 e 2013. Nós aqui analisamos 4.013 erros de medicação. O segundo lugar que mais teve erro foi nas 2 primeiras fases, na UTI e também na dose unitária. O tipo de prescrição que mais foi errado foi a eletrônica. Quem mais errou, o profissional que mais errou foi o enfermeiro, seguido do médico nas 2 primeiras fases, do farmacêutico também na terceira fase. O momento em que mais se errou nas 3 fases foi no momento da administração do medicamento. Na prescrição foi o segundo colocado na primeira fase e na dispensação na segunda e da terceira fase. Esse slide está repetido. Nós fizemos a comparação porque nós achávamos que... Nós fizemos também a correlação entre a taxa de ocupação de leitos e o número de erros de medicação, que a gente desconfiava que, quanto mais o hospital tivesse lotado, maior seria os erros de medicação. E a correlação de Pearson ela deu baixíssima, 0,024, ou seja, não existe correlação nenhuma entre o hospital estar vazio ou lotado e os erros de medicação. Esse trabalho ele fez uma coisa muito bacana, que nós conseguimos diminuir evento adverso grave. Da taxa de 9,6 para cada 100 mil pacientes dia, nós fomos para 2,5 eventos adversos graves na terceira fase. A Clarence Clancy, que ela era diretora de qualidade dos Estados Unidos, em 2011, ela falou assim, temos uma crise no uso de medicamento nesse país. É um problema que está afetando os Estados Unidos em 17 bilhões de dólares só com erros de medicação. Em 2006, o ION publica esse livro, onde eles analisaram mais de 1,5 milhões de erros de medicação. E eles chegaram à conclusão que todos os eventos eram preveníveis. Ora, se a gente pegar lá a definição do NCCMERP, que é mais aceita mundialmente, a primeira linha da definição de erro de medicação fala que erro de medicação é qualquer evento evitável. Então, eles não descobriram nada aqui. Mas eles chegaram numa coisa fantástica. Eles falaram assim, os erros de medicamentos são surpreendentemente muito comuns, e se nós utilizarmos a culpabilização de pessoas, o erro vai voltar a acontecer. Então, o que se tem que investir é em mudanças do processo e treinamento das pessoas. Porque, senão, o erro que aconteceu agora, em setembro,
ele volta a acontecer em outubro, novembro, mas ele volta a acontecer se a gente não modificar o processo. Em 2005, o Clinical Board ele publicou esse artigo aqui, onde que ele compara o hospital com outras atividades. Então, aqui está a linha de perigo, maior que um evento para cada 1.000, e aqui está a linha de ultrassegurança, menor que um evento para cada 100.000. Resumidamente, esse estudo ele fala assim, ó, que você escala a montanha é mais seguro que você passar um dia no hospital. Você pular de bungee jump é mais seguro que você passar um dia no hospital. Então, se vocês quiserem fazer esporte radical, é só ficar internado. Dirigir é mais seguro que você passar um dia no hospital. Andar de avião é mais seguro que você passar um dia no hospital. Eu estou torcendo para que isso seja verdade. E, resumindo, ele fala que você passar um dia em Fukushima ou Chernobyl é simplesmente 100.000 vezes que passar um dia no hospital. E isso é verdade. Por quê? Porque numa usina atômica, se acontecer um erro, o processo trava, ele não segue. Quem que vai travar? A técnica de enfermagem que pegou o medicamento da Maria José da Silva do leito 886 e entrou no leito 878 da dona Maria Conceição da Silva. Quem que vai brecar ela? Quem que vai barrar? Se alguém barrar, só pode ser Deus, não pode ser outra pessoa. E, falando em Deus, todo mundo achou que o mundo ia acabar na virada desse século, né? Então, eu fotografei o relógio do Windows faltando 15 segundos para o mundo acabar. Tinha uma tia da minha mãe, ela já faleceu, mas não é que ela achava que o mundo ia acabar, ela tinha certeza que o mundo ia acabar. E aí eu fotografei, faltando 15 segundos, e o mundo não acabou. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas o mundo não acabou. E aí a gente entra no novo século. A gente entra no século que o homem está desvendando o RNA, o DNA, as drogas alvos aí da vida, os MABs, cada vez mais tecnologia, a genômica entrando muito forte agora, o homem planejando a sua primeira viagem para Marte, tripulada. E aí eu fiz uma busca de quais foram os livros mais vendidos do início desse século. E foram esses aqui. Código da Vinci, Contato Extraterrestre, Encontros Divinos, Predições do Terceiro Milênio, Nostradamus e a Terceira Guerra Mundial. E um século que eu tinha quase que absoluta certeza que seria o século da ciência, parece que a gente ainda continua acreditando em duendes ainda, não mudou muita coisa. E aí eu fui atrás de outras fontes de pesquisa e o Portal Terra estava com essa pesquisa aqui, ó. Responderam 4.471 pessoas. A pergunta é, você acha que é possível ver se alimentando apenas de luz? Gente, 28% ficaram na dúvida. Sim, 15%. Talvez, mas não vão tentar para saber. 7%. Talvez vou experimentar. Eu achei essa pesquisa fantástica. Porque eu cheguei a duas conclusões com ela. A primeira conclusão que eu cheguei é que se eu fizer fotossíntese, eu continuo engordando. E a segunda, que eu achei mais fantástica, é que eu descobri que eu não sou uma pessoa gorda. Eu sou uma pessoa baixa. Se eu medisse 2,78 metros de altura, com esse peso, meu IMC seria normal. Então, eu sou uma pessoa baixa. Não sou mais uma pessoa gorda. O mundo começa a falar em segurança na década de 80, no final da década de 80, com esses 3 grandes acidentes. O acidente da plataforma Piper Alpha, no Mar do Norte, o vazamento de 41 milhões de litros de petróleo no Alasca e o vazamento tóxico do Union Carbide no Bohal. Antes disso, o mundo não falava em segurança. Antes disso, o alimento não tinha validade. Foi depois disso que começou. Isso não é no Brasil, não, gente, no mundo. Eu lembro que era pequeno, lá na minha terra natal, chamada Flórida Paulista, no interior do estado de São Paulo, que minha mãe, de domingo, ela falava, Fábio, vai lá na vendinha comprar uma massa de tomate para macarronada. Aí ela virava para mim e falava, Fábio, olha, essa lata não está estufada.
que lata estufada significava que ela estava carregada de salmonela lá dentro, porque de tanto tempo que ela estava lá. Então, o mundo começa a falar de segurança justamente aqui. Para provar que errar é humano, olha só, abrir o abdômen é sempre mortal. Hipócrates. Não acredito que alguém pagaria para ter eletricidade em casa. Thomas Edison. O mercado mundial para computadores é um número entre 5 e 6. Thomas Watson. Então, errar é humano mesmo. Vocês já pararam para pensar na velocidade das coisas? No século passado, o mundo teve que se ergueu após 2 grandes guerras mundiais. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Que velocidade é essa? Falando de velocidade, 23 de outubro de 1906, um maluco coloca algo pesado, mais pesado que o ar para voar. 20 de julho de 69, o homem chegou à Lua. Vocês já tinham parado para pensar nessa velocidade aqui? Foram apenas 62 anos e 9 meses. Olha como que foi tão rápido entre descobrir o avião e chegar à Lua. No século passado, o homem só navegava no mar. Hoje, a gente navega na rede. A notícia que aconteceu agora na China, a gente vai ter um delay de segundos e já está sabendo dela aqui instantaneamente. A informação não tem mais barreiras, ela não tem mais limites. A informação ela está hoje disponível. Eu precisava de um voluntário. Adoro fazer isso. Quem que pode ser voluntário? Você pode? Obrigado. Ela falou que pode. Não, mas vamos lá, vamos lá. 1 segundo. 20. 13. 35. Se é que ele morreu mesmo, né? 12. 12. E a Lady Di? 22. 22. E a Amy? 5. E o Sócrates, jogador do Corinthians? Morreu? Não sei se morreu. Adorei, como você chama? Luciana. Eu adorei esse morreu, que para nós corintianos ele é eterno mesmo. Mas você foi muito bem, Tá vendo? Você chegou perto de tudo, Deu uma erradinha em alguns anos, tal. Michael Jackson errei. Feio. Mas você foi bem. Eu precisava de outro voluntário. Você pode ser? Você está pertinho? O teu é mais fácil. Você só precisa falar um mês para mim. Tá. Você tem uma chance em 12. Tá. Que mês que foi o tsunami da Indonésia? Junho? Junho. Quase, dezembro. Terremoto do Haiti? Ai, Jesus. Rápido, por favor. Janeiro. Janeiro, acertou. Janeiro. E o tsunami do Japão? Setembro. Quase. Março. Você foi muito bem, acertou um. Eu falo isso porque a gente não lembra mais de nada. Quem que é esse menino aí aqui? Você pode falar o nome dele para mim? Não lembra? Alguém lembra o nome desse menino? Oi? Então, ninguém lembra o nome dele, né? Quando lembram, são poucas pessoas que lembram. Vocês lembram o que ele fez? Gente, o Datena e o Márcio Rezende, eles ficaram 3 meses falando consecutivamente no programa deles desse menino. Matou os pais. Mas qual que era o nome dele? A gente não lembra, né? Ele era o Marcelo Pesseguini. Ele matou os pais lá que eram policiais lá em São Paulo. Estou colocando isso porque a gente não lembra de nada mesmo. É tanta informação,
que o nosso cérebro ele não guarda mais nada. Eu só coloquei aqui pessoas famosas e catástrofes. E ainda você conseguiu acertar um mês. Geralmente ninguém acerta. E vocês lembram o ano que foi isso? 2013. 2013. Quem falou? E o mês? Agosto, cara. Parabéns. Datena fez efeito, cara. Como você chama? Paulo, parabéns. Parabéns mesmo. E as coisas vão passando tão rapidamente. O Ayrton Senna, que morreu há 22 anos atrás, ele nunca usou celular, ele não usou internet, gente. Sabe por quê? Não tinha. Hoje, se a gente sai sem o celular, a gente volta a buscar, não volta em casa? Volta. E tem mais. O celular hoje ele faz coisa fantástica, né? A gente entra no LinkedIn, a gente paga a conta, a gente não sai do WhatsApp, a gente entra no Facebook, a gente faz tudo. E eu descobri agora que tem alguns aparelhos que são parecidos com esse daqui, que eles também fazem e recebem ligação telefônica. Eu achei isso fantástico. E é isso que a gente sente, ó. A gente sente informação abraçando a gente. É tanta informação, que a gente sente desse jeito, né? E sempre o nosso cérebro não cabe mais, né? E a gente está precisando aí de um espaço já externo para começar a guardar informações, porque não cabe mais nada. É muita coisa que está disponível aí para a gente. E a gente, muitas vezes, quando é perguntado sobre alguma coisa da nossa profissão, a gente não sabe, a gente se sente assim numa sinuca de bico, né? Totalmente enrolado para sair dela. E as coisas elas vão mudando muito rapidamente mesmo. E cada vez elas vão mudando mais rápido. Para ver disso, toda quinta-feira eu saio jogar futebol com meus amigos. Antigamente eu jogava futebol, agora só fico bebendo cerveja. E a gente vai beber cerveja, ficava até 10, 11 horas da noite. E essa quinta-feira, agora passada, o papo estava legal, tudo. E eu acabei chegando em casa quase às 2 horas da manhã. E a minha esposa achou que eu estava fazendo alguma coisa errada, quando, na verdade, eu não estava conversando com meus amigos. E eu sempre tive medo de, quando que ela achasse que eu estivesse fazendo alguma coisa errada, dela fazer isso daqui comigo. Ó. Dela colocar minhas malas para fora. E para provar que tudo muda muito rapidamente, hoje eu não tenho mais medo dela jogar minhas malas para fora. Hoje o meu medo é estar dentro das malas. Então eu só compro mala pequena e sem rodinha. Que se ela quiser me picotar, ela vai ter um trabalho violento. Hoje, o paciente americano ele entra nesse site aqui, ele coloca o CEP e aqui ele coloca a especialidade, por exemplo, cardiologia. Esse CEP aqui ele vai varrer todos os hospitais próximos ao CEP e vai trazer os hospitais com todos os índices de segurança do hospital, como taxa de erro de medicação, taxa de queda, taxa de úlcera de pressão, taxa de hipoglicemia, taxa de infecção da corrente sanguínea causada por catéter venoso central, e todas as taxas, de tal maneira que o paciente ele possa escolher o hospital mais seguro para ele ir. Isso, no Brasil, a gente está começando com isto, que é com o Núcleo de Segurança do Paciente, que foi lançado aí em 2013 pela Anvisa. Daqui a alguns anos, os nossos dados vão estar disponíveis e, com o passar do tempo, confiáveis, de tal maneira que a gente vai poder escolher o melhor hospital para a gente ir. Se a gente for ver hoje, as fontes pagadoras estão pagando melhor os hospitais que têm acreditação. Por quê? Porque o paciente ele fica um menor tempo internado. Os gastos com ele são menores, porque existe um uso racional de antimicrobianos, existe um uso racional de medicamentos, de materiais. Saúde é caro. Então, os hospitais acreditados, como a deshospitalização é muito mais rápida, eles estão sendo melhores remunerados.
Vocês lembram dessa revista aqui? Da época? Ela falava assim, ó, infecções, erros grosseiros, amputações desnecessárias, as armadilhas que se escondem sob a face tranquilizadora da medicina moderna. Quando que eu li essa revista, eu lembrei daquele artigo lá do Institute of Medicine, do Clinical Board, em que ele compara os hospitais com outras atividades, e pensei em um leigo, assim, um engenheiro, um leigo na área da saúde, né? Um advogado lendo essa revista. Realmente, eu acho que ele ia querer pular de bungee jump do que ficar um dia internado, porque é o que acontece nos hospitais. E as coisas vão tendo erros mesmo, né? Você pode clicar em cima dessa figura para mim, por favor? E os erros, eles acontecem em todos os locais. My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you need to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Os erros, eles acontecem mesmo, né? E vocês lembram desse caso aqui? O Dennis Quaid, ele teve crianças gêmeas que nasceram prematuras. O médico prescreveu heparina endovenosa e a farmácia dispensou a heparina adulta, que nos Estados Unidos eles têm apresentação adulto e pediátrico. A enfermagem administrou. O Dennis Quaid, ele processou o hospital, processou o enfermeiro e processou a indústria porque as embalagens eram semelhantes. Ele ganhou em todas as instâncias. Vocês lembram desse maluco aqui, Edson Isidoro Guimarães? Esse cara aqui, ele matou 150 pessoas no Hospital Salgado Filho porque ele tinha um convênio com uma funerária. Ele ganhava comissão de caixão. Ele era auxiliar de enfermagem da UTI. Ele matava os pacientes com administração de potássio em bolos ou pela diminuição da oferta de oxigênio. Aí o paciente morria, ele tinha a comissão dele, ele tinha ganhado o dinheirinho dele, né? Vocês lembram aqui do caso da vaselina, lá em São Paulo, na Santa Casa, onde que a técnica de enfermagem administrou vaselina no lugar de soro fisiológico. Isso daqui é nimodipina, 30 miligramas, está legível. O médico prescreveu... Não, é duro que está legível mesmo, é que a minha foto não ficou legal. Mas ali está nimodipina, 30 miligramas. A farmácia dispensou nifedipina, 40 miligramas. Acontece que era uma paciente de 75 anos que tinha acabado de sair de um AVC isquêmico. A nifedipina, 40 miligramas, matou essa paciente. Daqui no Rio de Janeiro, era para transferir para a UTI Ailda de Oliveira, dos Santos, e transferiram a Ailda de Oliveira. A Ailda de Oliveira dos Santos, evidentemente, foi a óbito. Esse daqui é o caso do ácido tricloracético no lugar do hidrato de cloral, em Belo Horizonte. Vejam a data, abril de 2012, para provar que aquele estudo do Ion estava certinho, que se nós não modificarmos os processos, não refazermos os treinamentos das pessoas, o erro volta a acontecer, o mesmo erro em Itapevi, perto de São Paulo, 24 de setembro de 2012. Ácido tricloracético no lugar de hidrato de cloral. O médico falou para a mãe que a criança dela precisava ser operada na emergência e a mãe foi em vários hospitais e a mãe chegava no hospital e falava amidalite. Aí todo mundo falava, isso daí é uma cirurgia eletiva, não precisa ser operado na hora. E aí a criança foi a óbito. A mãe foi em vários hospitais. Na verdade, não era amidalite que a criança estava, ela estava com apendicite. Então, os erros eles vão acontecendo. Esse daqui, aqui no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, a Maria Nunes da Silva estava internada no local em função de uma fratura na perna esquerda. Aí foi diagnosticado que ela precisava colocar uma platina através de cirurgia. E aí, profilaticamente, colocaram na perna direita.
o que eu pensei é que, assim, vai que ela quebra no futuro, ela já estava com a platina, né? Direita para a esquerda. Idosa morre após tomar sopa na veia, 10 de outubro de 2012. Isso daqui, mais uma vez, para provar que, se a gente não modificar os processos, o erro volta a acontecer. Aconteceu aqui, ó, em Porto Alegre. Deram leite no catéter venoso central para uma criança em outubro de 2013. Ou a gente modifica o processo, ou a gente treina, educa, ou o erro ele sempre vai acontecer. E a criatividade das pessoas é uma coisa fantástica. No Hospital Veracruz, teve um maluco que ele tirou o conteúdo de uma bolsa de soro da Baxter, de soro fisiológico, e colocou isso daqui, ó, perfluorocarbono. Isso daqui é usado como isolante elétrico nas indústrias. Ele não identificou. Aí pegaram, achando que era soro, e aplicaram em vários pacientes para fazer ressonância magnética. 3 pacientes foram a óbito. Os outros não foram. O hospital é condenado por ignorar a alergia de paciente. A paciente falou que era alérgica de pirona, estava no prontuário dela, estava escrito na prescrição dela. E, mesmo assim, escrito na prescrição, a farmácia dispensou. Mesmo escrito na prescrição, o médico prescreveu, a farmácia dispensou e a enfermagem administrou. Ela processou e ganhou o hospital, no Hospital de São Paulo. Isso daqui é no interior do Mato Grosso do Sul, em Rondonópolis. Essa criança de 5 anos ela faleceu, que o médico prescreveu penicilina cristalina EV, a farmácia dispensou penicilina benzatina e aí administrou penicilina benzatina EV. Evidentemente que essa criança foi a óbito. E os erros vão acontecendo, né? Vocês acham que isso daqui pode acontecer? Ó? Hidróxido de alumínio, 30 ml, EV uma vez agora? É pouco provável, né? Mas e se tiver assim, vocês acreditam? Já fica um pouco mais fácil de acontecer, né? E no Brasil aconteceu, em 85, uma técnica de enfermagem administrou hidróxido de alumínio EV num paciente. E os erros vão acontecendo mesmo, né? Vejam esse ambiente aqui. Vocês acham que isso daqui é um ambiente seguro? Dá uma olhada nesse chão aqui, ó, com o sabão aqui, água fervendo e a criança mexendo aqui no fogão, lixo sujo, casca de banana no chão, ferro ligado, a tomada perto, a criança mexendo na torneira de água. Isso é um ambiente seguro? Pouco provável, né? Qual que é a diferença para esse ambiente? Se a gente for ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 soluções sendo infundidas aí simultaneamente nesse paciente. Dá uma olhada nessa mesa aqui. Será que é muito diferente desta? Não é, né? E, além disso daqui, ó, muitas vezes acontece isso daqui, né? Ó. Esquecem alguma coisa dentro do paciente, né? Antes era gase, né? Aí fizeram a gase radiopaca, que era para ficar fácil para tirar o raio-x. Aí é difícil tirar um raio-x. Então, se contam as gases. Só que não se contam tesouras, né? O que entra e o que sai. E o erro acontece em tudo quanto é lugar mesmo. Você pode clicar na foto para mim, por favor? Bom dia. Bom dia. Eu queria um remédio para... Pressão alta? Não. Parkinson? Não. Alzheimer? Isso. Qual é o nome do remédio? Que remédio? Remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio de Alzheimer. Qual é o nome? Ah, tá. Deixa eu me lembrar. Tá. E aí? Lembrou? Lembrou do quê? Lembrou o nome do remédio? Que remédio? O remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio, não lembrava o nome. E agora está tentando adivinhar. Lembrou? Eu acho que eu não me lembrei. Vamos fazer o seguinte. Esquece isso, vamos lá. Vamos procurar aqui o nome. Tá aqui, ó. Tem um aqui que o preço é de R$ 87,90. Preço do quê? Preço do remédio. Que remédio? O remédio... Que remédio? Que remédio de Alzheimer. Alzheimer? Alzheimer, isso, Alzheimer. Só um minutinho. Tá vendo, ó? Preço, remédio, Alzheimer, R$ 87,90. Vai querer? Ah, sim, vou querer. Ótimo. Tá aqui o dinheiro. Tá aqui o remédio. Tá aqui o dinheiro. Para que esse dinheiro, senhor?
Para pagar o remédio. Mas que remédio, senhor? O remédio do Alzheimer. Você já pagou, senhor. Mas você não me deu o remédio. Olha pra sua mão. Pra outra. Que isso? É o remédio. Que remédio? De Alzheimer. De caralho, de Alzheimer. O senhor tá nervoso? 1 minuto. Tá, não sai daqui. Que pariu. Dá isso aqui. Vai. Pra que isso? Isso aqui vai curar teu mal. Que mal? Mal de Alzheimer. Eu tô com Alzheimer. Toma o remédio, por favor. Toma, tá? Isso. Toma tudo. Vai. E aí? E aí o quê? Lembrou por que você tá aqui? Ah, sim. Eu vim comprar um remédio pra... Alzheimer. Não, dor de cabeça. E por que o senhor comprou um remédio de Alzheimer? Pra lembrar o que eu vim fazer aqui. Quem é você? E é isso, os erros, eles vão acontecendo mesmo, né? E aí, a gente sempre acha que o que mais vai resolver é tecnologia, né? A gente fala assim, olha, a tecnologia hoje me apoia tanto que eu não preciso... Oi? Esse. Que a gente acha que a tecnologia vai resolver tudo, né? E a gente esquece que o que funciona mesmo somos nós, né? É a nossa capacidade, é a bagagem intelectual que a gente tem, é a nossa experiência, o estudo que a gente traz junto da gente. E se a gente falar em tecnologia, qual que é a empresa de maior tecnologia do mundo? Vocês podiam falar para mim? Não, mais tecnologia ainda. Muito mais. A Microsoft é anãozinho. Oi? NASA. Quem falou NASA? NASA é a NASA. A NASA é a maior empresa de tecnologia do mundo. Nada bate ela. E mesmo com toda a tecnologia do mundo, olha só, 28 de janeiro de 86, a Challenger explode na saída. A Columbia, 1 de fevereiro de 2003, explode ao entrar na atmosfera. Com toda a tecnologia do mundo, ainda ela erra. Só quem é capaz de evitar erros são vocês. É vocês que vão evitar erros, não é a tecnologia. A tecnologia está lá para ajudá-los, e como tecnologia ajuda. Mas a decisão, e a decisão clínica, sempre vai ser de vocês. E a tecnologia hoje está muito isso daqui, né? Ele parou, desligue e depois ligue novamente. Isto, na maioria das vezes, funciona. E é isso que a gente faz, né? Para o nosso computador, ele não vai, a gente liga, desliga, ele volta a funcionar normalmente. Na área da saúde, o liga e desliga, às vezes, não dá muito certo, né? E hoje a tecnologia está tão avançada que tem isso daqui, né? A gente está com o WhatsApp, o médico já manda uma pergunta para a gente lá sobre o paciente dele e a gente já responde por WhatsApp, né? E o WhatsApp está virando uma coisa que é uma febre mesmo, né? A gente não larga mais dele. Você pode clicar nessa foto para mim? Boa noite. Meu nome é Epaminonda Gustavo. Olha, eu estou aqui, eu mandei essa carta, mas nunca responderam, né? E eu resolvi falar mesmo nessa parte deste Zap. Que eu quero que vocês me expliquem, até pelo amor de Deus, como é que funciona isto. Que os meus filhos tudo estão encegueirados nisto. Já não se estuda, já não se trabalha, já não se faz mais nada. É deste tal de Zap. E é Zap pra cá, Zap pra ali. Eu digo, menino, tem termo, larga disto, cão. Mas não tem jeito, e é foto, e é coisa, e é uma outra, e é outro, e é outra. E umzinho, que é o menor, já não vai mais nem pro colégio. Ele já pediu também este negócio do Zap, né? Então eu queria saber, até pelo amor de Deus, como é que você faz um desencantamento disto. Eu quero tirar meus filhos deste mau caminho, tá? Se você tiver alguma coisa, alguma reza, alguma benzedeira, alguma prece, seja de água
de laceio, de água benta, o sal grosso, qualquer coisa, me tire desse desjuízo desse tal de zap-zap. Eu fico aguardando, até pelo amor de Deus, que vocês me deem uma resposta, porque sem falta. Você fecha para mim. Então, a tecnologia não é tudo. Ela vai ajudar, mas ela não é tudo. Então, o que pode ser feito? A gente pode modificar processos, treinar, educar. Não existe outra maneira. O que eu vim falar sobre treinamento de simulação realística. O que a simulação realística ela pode contribuir diferencialmente nisto? É que, com ela, nós fazemos cenários que são cenários reais e nós os tornamos realísticos, e o aluno ele entra, ou quem vai participar dele, o profissional, ele entra e participa daquilo como se fosse a mais absoluta verdade, como se ele estivesse vivenciando aquilo. E quando que a gente aprende vivenciando, o conhecimento ele fica muito mais fácil de ser absorvido. Então, eu vou contar um pouco o que a simulação realística ela começa, na verdade, com um treinamento de pilotos de aviões, que eles faziam missões simuladas e realistas e com a sequência dos desafios. Os ambientes eram semelhantes aos reais e a sessão era gravada e depois se discutia. Isso a gente faz na área da saúde hoje. Depois eu vou contar isso para vocês. Então, eles faziam falha de delegação de tarefas, responsabilidades, identificar as prioridades e aprende o que fazer e não somente o que evitar. Porque eles ficavam muito no treinamento do que eu tenho que evitar, mas quando que o avião ele passava por um problema gravíssimo, eles tinham que resolver na hora. Com a simulação, não. Eles começavam a aprender sem colocar a vida de ninguém em risco, nem a deles mesmos. Então, começou com David Gaba e o Steve Howard, em Stanford. Eu trabalho em equipe em sala de cirurgia, simulador de paciente. Eles tinham currículo em anestesia de várias universidades. E em Harvard, só para vocês terem ideia, os médicos que realizam treinamento em simulação realística têm desconto nos seguros dele, no seguro saúde deles. A aplicação desse treinamento passou a ser utilizada para os setores de segurança crítica na área de saúde, em terapia intensiva, centro de atendimento de trauma, emergência cardiológica e sala de obstétricas e unidades radiológicas. Isso é o que muito se utiliza. Só para vocês terem uma ideia, o sistema de saúde mata mais anualmente do que acidentes de carro. Os hospitais matam mais que câncer de mama. Hospitais matam mais que HIV. E equivale a 3 quedas de avião de jumbo a cada 2 dias. Isso é o que o sistema de saúde mata no mundo hoje, os hospitais. A simulação realística é uma metodologia suportada de alta tecnologia, com foco na segurança do paciente e por meio de cenários construídos de robôs ou atores. Cria um ambiente seguro onde a pessoa pode praticar, treinar, falar e aprender com a experiência. Trabalha simultaneamente comunicação, atitude e técnica. Como que a gente desenvolve isso lá no Einstein? O Einstein hoje ele tem o 2º melhor centro de simulação realística do mundo. Ele só perde para o Centro de Simulação Realística de Israel. Na área da farmácia, a gente faz muito com atores. Então, a gente pega um cenário real ou não, no que a gente quer treinar o farmacêutico, e aí a gente transforma esse cenário em realístico, e aí a gente pilota com o ator, treina o ator para ele ter todas as respostas possíveis e todas as perguntas que o farmacêutico pode questioná-lo, e aí o farmacêutico entra para vivenciar aquilo. Então, se é um problema comportamental, por exemplo, de uma intervenção que ele foi fazer com um médico, e o médico tem uma postura agressiva com ele. Então, o ator
que está fazendo o papel de médico, ele vai ter aquela postura agressiva e ele sabe dar todas as respostas possíveis e imaginárias que o farmacêutico possa perguntar para ele. Ele foi treinado para isso, então ele vai ter um conhecimento daquele caso profundo e ele fica o tempo inteiro agressivo. E aí, nesse caso, quem faz o debriefing é quando que o voluntário, eu esqueci de falar isso para vocês. O cenário é assim, está na sala, geralmente são de 12 a 15 alunos, um aluno é voluntário e ele vai entrar no cenário. Os outros que ficam, eles ficam assistindo ao vivo o cenário. Quando que o voluntário ele sai da sala, se for um cenário comportamental como este, a gente tem um psicólogo que ele vai dar todas as dicas em todas as situações de como se comportar para que um médico nunca mais tenha aquele tipo de ação com vocês. E os demais alunos, eles vão também participando e falando, eu faria isso, eu faria aquilo. Não existe um erro ou acerto dentro do cenário, porque aquela situação é que você já viveu ou vai viver, não tem como você acertar e errar. E quando o cenário é técnico, quando o voluntário volta, nós discutimos o que pode ser melhorado em cima do que ele fez. E quem fala são os próprios alunos. A participação do professor ali, ela é mais de direcionar a discussão. E caso ninguém chegue àquela solução que é a melhor delas, aí esse professor ele acaba falando. Mas a ideia é que a discussão seja entre alunos. Essa discussão que todo mundo viu e no momento em que está assistindo, aquilo está muito real, é como que você tivesse vivido. Então, lá nós temos um cenário em que o paciente morre. Já teve casos esse é o treinamento para os gerentes de risco do Brasil. Já teve casos que foi gerente de risco que choraram durante o cenário porque eles tinham vivenciado uma coisa muito semelhante. E a hora que ele viveu aquilo, ele viveu de novo o que ele tinha passado. Então, a simulação realística é algo que a pessoa acaba gravando tudo, parece de uma maneira de você estar vivenciando. E quando a gente vivencia, possivelmente a gente não vai cometer mais o mesmo erro, certo? Então, isso que é a simulação realística. Então, a gente tem que ter um ambiente, instalações para criar um ambiente semelhante ao do hospital. A gente utiliza câmeras e microfones, capta as imagens, organiza as imagens de som em tempo real, permitindo que os ambientes e cenários sejam monitorados para a discussão do debriefing. O personagem, lá nesse caso nós somos atores, o cenário clínico permite a apresentação de diversos cenários, inclusive aqueles que são raros, que poucas vezes as pessoas vão se colocar nele, e os instrutores eles são especialistas no tema e eles facilitam esse processo de aprendizado. Também utiliza robôs estáticos, manequins, procedimentos básicos, suporte básico de vida e a utilização de simuladores de pacientes, os robôs, atores e simuladores de realidade virtual. Então, ele faz que tenha um raciocínio clínico, que tenha uma melhor comunicação, que a gente cria habilidade para se comunicar, e o trabalho em equipe. Então, a estação prática monitorada é quando que você tem uma teoria, a apresentação de novos materiais. Então, uma oportunidade para praticar aquela nova técnica com a supervisão dos orientadores. Então, chega um novo material e você quer treinar e capacitar as pessoas para elas utilizarem aquele novo material dentro do hospital. Então, você treina nos robôs. E aí tem alguém, se você estiver fazendo uma técnica inadequada, essa pessoa já vai corrigir na hora antes de você errar numa pessoa. E casos clínicos adaptados da realidade. Então, é um modelo do indivíduo que é igual ao sanduíche, existe uma quebra de gelo mais rápida, os aspectos positivos, que é o aprendizado com a realidade,
E aí você vai falar para a pessoa, depois que ela saiu do cenário, os pontos que ela deveria, que ela tem que melhorar, seja tecnicamente, seja comportamental. E todo mundo participa da discussão, se for comportamental, de como a pessoa se cumprimentou, e se foi técnico, do que ela faria diferente ou do que a outra pessoa apresentou. Essa participação de todos no debriefing faz com que a discussão fique muito rica e todos aprendam simultaneamente. A gente utiliza um checklist, então, quem entra não vai, o voluntário não utiliza esse checklist, e os que ficam assistindo, eles vão pontuando as coisas para ver se aquilo está acontecendo com o checklist. Quando que o cenário é técnico, a gente não utiliza checklist, que é para não dar dica para ninguém, que é para a pessoa também pensar que estivesse vivenciando aquilo naquele momento e tendo que resolver da maneira que resolveria. E aí ela vai falando o que elas achou. O papel do educador aqui, né, que é o do debriefer, ele tem que 90% escutar e 10% falar. Ele tem que deixar os participantes falar e refletir sobre o assunto. E os participantes descobrirem o que deu certo e o que deu errado daquele cenário. Então, o professor aqui ele vai ficar só como um coaching mesmo. Ele não vai estar dando aquela aula formal do que vai acontecer. E aí, no final, ele contextualiza aos participantes que, por ser uma simulação, é o lugar ideal para a ocorrência dos erros. E cria um clima amigável e sem julgar ninguém. Não existe um julgamento se a pessoa acertou ou errou. Então, o professor ali ele tem que evitar dar palestra, porque os alunos que têm que participar, evitar os termos fingir ou fazer de conta e substituir por simular ou fazer que fosse real, fornecer suas opiniões e avaliações antes do grupo completar as suas próprias análises, passar a impressão para o grupo que somente sua opinião é importante, isso ele não pode fazer, interromper a discussão do grupo e fazer interrogatório. Isso ele também não pode fazer, o grupo que tem que fazer. Então, aí depois existe uma avaliação do debriefing, existe uma avaliação do instrutor e uma avaliação do avaliador para ver se aquele cenário ele foi bom. No que a gente já usou isso no Einstein? Então, a gente utiliza muito para evitar erros de medicação. Então, todos os farmacêuticos do Einstein, sem exceção, eles são treinados com simulação realística. Em média, a gente faz 2 treinamentos por ano com simulação realística para todos os farmacêuticos. E a gente tenta evitar os erros. A Sociedade Americana de Farmácia Hospitalar, ela fala que, para evitar os erros, o farmacêutico tem que revisar a pressão médica todos os dias. E que tem que revisar antes da dispensação dos medicamentos. Que tem que monitorar a resposta terapêutica do paciente, fazer ajuste de dose dos medicamentos, monitorar as soluções de alta vigilância e que ele tem responsabilidade de se basear nas melhores evidências científicas. Só vou contextualizar um pouco a farmácia clínica no Brasil para contar o que a gente faz no Einstein. Então, no Brasil, a história da farmácia clínica ela começa com o professor Tarcísio Paliano, lá no Hospital Universitário Lopes, no Rio Grande do Norte, que agora ele foi eleito o primeiro presidente da Comissão de Farmácia Hospitalar, Farmácia Clínica do Brasil. A farmácia clínica no Einstein, ela começa em 1999. Mas, em 94, a gente cria um centro de informações sobre medicamentos e cria o Grupo de Avaliação de Fornecedores, o GAFO. Em 99, a gente inicia a farmácia clínica na UTI adulto, com um farmacêutico. Em 2001, a gente implanta o PIX e centraliza o atendimento da clínica médica cirúrgica. Implanta o sistema de dose unitária e começamos a avaliar a pressão médica de forma centralizada. Então, os farmacêuticos lá validam as pressões antes dela ser dispensada para o paciente.
Em 2003, a gente tinha um farmacêutico clínico no TI. Em 2003, a gente expande para geriatria e para oncologia. E em 2005, a gente expande para todas as unidades de internação do hospital, tendo um farmacêutico clínico por unidade de internação. Em 2006, a gente inicia um curso de especialização em farmácia clínica. E começamos a implantar rotinas gerenciadas. Publicamos o nosso primeiro livro de atenção farmacêutica. Em 2008, a gente implanta um sistema de avaliação de interação medicamentosas. Em 2009, a gente muda a farmácia de lugar. Em 2011, a gente implanta o sistema de apoio à decisão do farmacêutico clínico, que eu vou mostrar para vocês. Implantação do primeiro farmacêutico clínico vertical do Einstein para trabalhar em profilaxia de tromboembolismo venoso. Em 2011, a gente patenteia uma solução de hemofiltração e faz o primeiro simpósio internacional de farmácia hospitalar e clínica. Publicamos o nosso segundo livro sobre farmácia clínica, que com muito orgulho nós concorremos ao Prêmio Jabuti. Em 2012, a gente começa o treinamento com simulação realística pelo PROAD para os farmacêuticos do SUS. Hoje já são mais de 4.000 farmacêuticos treinados com simulação realística. Em 2013, a gente aumenta o quadro de farmacêuticos clínicos na UTI e inicia a residência multiprofissional. Em 2014, a gente publica o livro de atenção à prescrição médica e faz o primeiro curso de pós-graduação em Company na USP de Ribeirão Preto. Em 2015, a gente criou um dashboard de medicamentos, que a gente controla toda a utilização de medicamentos no hospital. Começamos com desescalonamento de carbapenêmicos, início da pós da farmácia clínica no Rio, e agora, em 2016, a gente também já abriu a pós no Rio de Janeiro. Aqui está um manual farmacêutico. Quem não conhece esse manual, eu deixo aqui uma dica: entre no site do Einstein, ele não tem mais na versão impressa, mas se vocês entrarem lá, www.einstein.br, vocês vão lá na área para profissionais de saúde e vai aparecer lá manual farmacêutico. Para consultas rápidas, como, por exemplo, ver a dose do medicamento, ver se ele pode ser dado na amamentação, se ele pode ser administrado para mulher grávida, se ele precisa de ajuste para a função renal, ele é ótimo para essas consultas rápidas. Ele também traz lá 3 tabelas de diluição, tanto para o paciente adulto, como o pediátrico e para o neonatal. E também tem lá um local lá que está lá, medicamentos em falta. São os medicamentos que estão em falta no Brasil. Então, para essas consultas rápidas, ele é muito bom. Esse daqui é o primeiro livro que a gente lançou, que é a prática farmacêutica no ambiente hospitalar. Esse daqui é o segundo da farmácia clínica, que nós concorremos ao Prêmio Jabuti. Esse daqui é o terceiro livro que a gente escreveu sobre farmácia clínica para ser usado na nossa pós-graduação. E esse daqui é o último de atenção à prescrição médica. Só para contar como que acontecem essas coisas no Einstein. No Einstein, tudo começa com uma prescrição manuscrita. A partir do sábado passado, essa história começou a mudar com a entrada de um novo programa na sociedade, que é o Cerner, que o médico ele vai inserir diretamente. Mas hoje ele faz isso. Aí a gente tem um grupo de profissionais que pega essa prescrição médica e joga para o sistema eletrônico. E aí, no outro dia de manhã, ela já fica impressa para o médico. E o médico, quando passa, não precisa fazer a prescrição novamente. Tanto essa prescrição manuscrita como essa vai passar pela verificação do farmacêutico, que vai validar essa prescrição médica. E aí é só depois da validação da prescrição médica pelo farmacêutico que o medicamento é liberado. Você pode clicar nessa foto para mim? Eu trouxe um vídeo para mostrar como que a gente faz farmácia clínica no Einstein para vocês. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o CAP, que é a Central de Atenção à Prescrição Médica, que fica aqui na Farmácia Central. O CAP é o setor que faz a primeira triagem da prescrição médica. O paciente internou, o médico avalia, faz uma prescrição,
manual, aí vai para um transcritor, que é tipo um digitador. Eu sou um transcritor, meu papel é lançar o receituário médico no sistema SDH do hospital. Eu coloco no sistema medicamentos, procedimentos médicos, dietas e fisioterapias. Depois que ele coloca toda a informação no computador, ele finaliza o processo e escaneia essa prescrição para mim. Se lá o farmacêutico detecta alguma não conformidade na prescrição, ou um erro, pode ser de transcrição ou de prescrição médica, a gente é contatado por esse farmacêutico. Para que a gente resolva algum problema da prescrição, entre em contato com o médico, enfim, consigamos assim garantir a segurança da prescrição e a segurança do paciente. Nós tiramos o farmacêutico da farmácia e colocamos ele para trabalhar na ala de internação, próximo ao paciente, próximo ao médico, próximo ao enfermeiro, ao nutricionista, ao fisioterapeuta e toda a equipe interdisciplinar. O farmacêutico clínico, depois dessa avaliação inicial feita pelo CAP, onde eles checam a alergia do paciente, a apresentação dos medicamentos, a dose, a via, se está de acordo com a apresentação ou se não é uma via usual, eu vou fazer uma outra avaliação no andar. Checo também a presença de alergias. Tudo isso que o CAP faz, só que de uma forma mais minuciosa. Todos os dias, às 10 horas, ocorre uma visita multiprofissional aqui na semi-intensiva, que é com toda a equipe multi. A gente fica centralizado no posto de enfermagem, escolhemos no máximo 5 pacientes e vê tudo em relação a esse paciente. A gente acompanha cada um, a gente faz a evolução de cada paciente e quando tem uma intervenção, a gente tem o contato ou da enfermagem ou direto com o médico sobre algum uso de algum medicamento que a gente está averiguando. A importância para o paciente de todo esse nosso trabalho é que ele receba sempre o medicamento certo, na hora certa, com a dose certa, calculada para aquele horário. Muitas vezes o médico ele não é obrigado a saber de todas as interações medicamentosas, das drogas que precisam de ajuste renal e de muitas outras coisas que o farmacêutico está ali para ajudar. Desta forma, não vai haver riscos ou eles serão minimizados para o paciente. As ações elas são focadas em cima da segurança do paciente. Eu desenvolvendo bem essas atividades citadas, como resultado final é a segurança do paciente. Eu diria que farmácia clínica e segurança são até sinônimos. Então, um outro problema que a gente tem atualmente no mundo todo são grafias, nomes e embalagens semelhantes. E a gente tem um grande problema que o profissional da saúde, cada vez ele lê menos. E cada vez, mesmo com a pressão médica, ele não lê. E se ele lê, tem um outro grande problema, que ele entende errado. Isso é um grande problema. E as coisas, elas são até muito óbvias, né? Dá uma olhada nisso daqui, ó. Rocefin 1 grama, 500 miligramas, EV-IM. A única diferença aqui é que o diluente do IM é a lidocaína 1%. E se a lidocaína ela for administrada por via endovenosa, ela pode levar a uma leve arritmia do paciente, certo? Que pode levar também a uma leve parada cardiorrespiratória, que também pode levar a uma leve morte do paciente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Zotec, solução fisiológica, metronidase e glicose. O nome da indústria aqui é maior que o nome do medicamento. E o profissional da saúde ele continua não lendo. E para provar que o profissional de saúde não lê, eu precisava... Vou ligar aqui, tá? Eu precisava de um voluntário para ler uma coisa aqui para mim. Quem pode ser meu voluntário? Você pode? Obrigado. É facinho. Você pode ler? Cedo é cedo. Que não é tarde. Verão, que é quente. E leve, que não é pesado. Diogo, obrigado. Então, o Diogo leu tudo certinho, né? Só que ele entendeu tudo errado. Olha lá, o C do Diogo era de ceder. O verão era de enxergar. E o leve era de levar.
Está vendo? Isso acontece mesmo, né? Quando a gente pega uma prescrição médica, a gente lê uma coisa e entende outra. O que vocês enxergam aqui? Um pato? Ninguém enxerga um coelho? Você enxergou um coelho? Se a gente pegar aqui, tá a boquinha do coelho, o olho e as orelhinhas, né? Se a gente vê de lá para cá, tá o bico do pato, né? E na pressão médica, geralmente é isso que acontece, né? Quando a gente vai ler também algum livro, também a gente pode ler uma coisa e ver outra, né? É o Chuck, eu adoro o Chuck. Eu tenho 3 bonequinhos desse em casa. Um é um baratinho, que à noite ele começa a andar sozinho, assim, é um barato ele. Eu acho ele fantástico. Você pode clicar no Chuck para mim, por favor, com cuidado? Alô, eu queria pedir uma música. Qual música você gostaria? Eu queria pedir O Pai Nasceu. O Pai Nasceu? Eu conheço essa música. Alô, quem fala? É o Ruiter. Eu quero mandar uma música pro meu irmão lá na Minas Gerais, o Heber. É? E que música que você gostaria de mandar pra ele? É uma música especial. Qual é o nome da música, meu amigo? Anteontem fez frio. Como? Anteontem fez frio. Não, mas não existe essa música. Canta um pedacinho dela aí pra mim. Anteontem fez frio. Anteontem fez frio. Anteontem fez tanto frio que eu não consigo dormir. Anteontem fez frio. Alô? Oi. Boa tarde, eu queria pedir uma música. Pode pedir, diga qual música você quer. Eu queria aquela música evangélica. Qual música? Jesus humilha o Satanás. Nunca ouvi essa música. Canta um pouquinho o refrão dela, por favor. Jesus humilha o Satanás. Oh, não. Oh, yeah. Humilha o Satanás. Então, é isso que acontece, né? A gente escuta uma coisa e entende outra. Imagina dentro do hospital, onde que o médico ele pega e passa uma ordem verbal, uma ordem telefônica, e a gente entende outra coisa. Ele fala lá, Lasix, a hora que a gente vai escrever, a gente escreve Losec. Aí a Lasix 40mg EV, a gente escreveu Losec 40mg EV. Quem que vai pegar esse erro? Ninguém. Vocês podem ler isso daqui em voz alta para mim, todos, por favor? E as coisas vão se tornando óbvias, né? Vocês querem ver uma coisa? Como se chama? João Pedro, você pode cortar esse baralho para mim? Pode mexer nele, pode ficar à vontade.
para ver como as coisas vão ficando cada vez mais óbvias na vida, né? Já? Eu só vou adivinhar as cartas que o João Pedro vai falar para mim, quer ver? Coloquei uma carta aqui. Agora eu vou colocar uma outra aqui. Certo? Vamos fazer assim, ó. Por favor, essa carta aqui, você vai ter que falar para eu parar para ser a mesma de lá, tá? Para que você falar para, eu paro. Essa desce ou essa fica? Desce. Desce. Então, aqui, ó, vou pegar essa carta aqui, que é um 3, e só vou marcar aqui onde você falou para eu parar, certo? Agora a outra, João Pedro, por favor, se esforça aí. Na hora que você falar para, eu paro. Pode parar. Ficou, né? Sim. Então, ó, estou pegando aqui, 5 de pau, certo? Só estou marcando aqui o baralho, certo? Agora, só para mostrar que as coisas são óbvias, né? Ó, só vou atrás das cartas, tá, João Pedro? Ó, está aqui o 3. Você pode segurar para mim? Não abre ainda não, tá? E aqui está o 5. Você pode agora, por favor, ver qual que é outra carta e falar qual que é? Na verdade, eu só mudando os naipes. Porque não tem naipes iguais no baralho, né? Mas são as mesmas cartas? Você pode mostrar para todo mundo, por favor? Foi você que falou para eu fazer, não foi? Tá vendo? Isso daqui é Obrigado, gente. Obviedade das coisas. Tudo vai ficando muito óbvio, cada vez mais óbvio, né? E olha só isso daqui. Imagina que nessa obviedade que existe, o médico, os nomes e sons parecidos que cada vez estão mais aí no mercado, certo? Se a gente for para o nome comercial, é exatamente a mesma coisa. Imagina que o médico ele pega, eu adoro esse exemplo, que o médico ele prescreve Claritin para uma criança de 8 anos que é alérgica a beta-lactâmicos. Aí a farmácia pega e dispensa Clavulin. Aí o profissional de enfermagem pega a prescrição médica, lê Claritin. A hora que ela pega o Clavulin, o que ela lê no Clavulin? Ela lê Claritin 99,9% das vezes. O que o SM preconiza é para tentar enganar o cérebro, que é usar o caixa alta. Está vendo o Tilex aqui? Ó, o Lex está em caixa alta. Aí o nosso cérebro tende a ler o Lex. Aí a farmácia dispensa Tilenol. Aí o Nol está em caixa alta. Aí é Lex e Nol. Aí existe uma chance de o erro ser evitado. A outra coisa que a gente faz no Einstein é isso daqui, ó. Lá é por nome comercial. Então aqui está o Renitec de 10, aqui viria o Renitec de 20 e aqui o Retemic. A gente tira da ordem, tá vendo? E aí a gente coloca esse mapinha aqui para os funcionários ter que procurar onde está o medicamento. Isso é para a gente tirar o funcionário da zona de conforto, para fazer ele pensar para agir. A outra coisa que a gente faz, que eu sou extremamente contra, é a identificação por cores. A gente identifica por cores tudo que é de alta vigilância em vermelho. E aqui eu trouxe um exemplo de como não se identificar nada na vida. Está aqui o permanganato de potássio e a etiqueta é não administrar via oral. O que as pessoas leem quando que leem essa etiqueta? Lê isso daqui, ó, administrar via oral. Pronto, a gente, ao invés de melhorar, a gente induz o erro. Então, essa etiqueta ela tem que ser assim, ó, uso exclusivamente tópico.
No final do ano passado, foi publicada uma lei no Brasil que tem que evitar embalagens, nomes e sons parecidos nos medicamentos. Vamos ver se isso realmente vai sair do papel. O SMP, ele fala que não é para usar cores para identificar nada. E, só para provar para vocês que não adianta identificar por cores, eu vou dar mais um exemplo para vocês, tudo bem? Por favor. Você pode mostrar esse lenço vermelho para todo mundo? Falar que cor que ele é? Vermelho. Você pode pôr aqui dentro, por favor? Só ver agora. Você. São baratos. Você pode ver essa cor bastante? Azul. Você? E você? Azul. Faz brincadeira. Paulo, você que manja tudo. Paulo, peraí, deixa eu chegar. E você, Paulo? Azul. Você? Faz brincadeira comigo, cara. Faz brincadeira. Azul. É Diego, né? Diogo, você pode ver de novo para mim? Por que será que só duas pessoas estão vendo o lenço azul? São gremistas. Oi? São gremistas. Você colocou o lenço para mim, né? Você pode tirar isso para mim e mostrar para todo mundo? Não. Só dois viram a cor do lenço certo, tá vendo? O cara que eu cheguei para você, como você chama? Augusta. Eu falei assim, Augusta, coloca esse lenço vermelho. Ah, não tem nada aqui dentro. Não. Eu falei assim, coloca esse lenço vermelho aqui dentro. Todo mundo ficou induzido que o lenço era vermelho. Quando na verdade, o lenço sempre foi azul. Por isso que não adianta identificar nada com cores. Vocês são induzidos à cor que a gente fala, mas o lenço sempre foi azul. Que cor que você viu, Diego? Azul. Azul sempre, não foi? E é assim. Por isso que não adianta identificar nada com cores. Outra coisa que o mundo tem mania de fazer é escrever aqui, ó, morfina, 10 mililitros, 10 miligramas, solução decimal. Aí tem que lá diluir em 10 ml e depois administrar 3. A prescrição decimal, ela deve ser proscrita no mundo. Tem que ser isso daqui, ó. A gente tem ampola de 2, o médico quer 3 miligramas, prescreve 3 miligramas. Se errar, a gente vai estar errando com 1 miligrama e não com 7. A diferença é muito grande. E outra coisa é prescrever por unidade, né? O médico sempre tem que escrever por dose. Unidade de captopril é o quê? 6, 25, 12,5, 25, 50, o que ele quer? E aí aumenta a chance de erro. Trouxe só alguns indicadores aqui para vocês verem da nossa farmácia clínica do Einstein. A gente faz, em média, 5.000 intervenções na pressão médica por mês, com uma adesão do corpo clínico de 99,6%. Os principais tipos de intervenções que nós fazemos na pressão médica é praticamente 37% interação, quase 13% diluição, 11% medicamento via sonda, 7,3% função renal e 6,6% dose.
A gente acompanha a suspensão do antibiótico terapêutico em até 14 dias. Esse ano já foram mais de 11.000 intervenções na prescrição médica. A gente acompanha a suspensão do antibiótico com finalidade profilática em até 48 horas. Este ano já foram mais de 6.000 intervenções na prescrição médica, com uma adesão de 75,9%. Toda vez que é prescrita a albumina, a gente acompanha essa prescrição de acordo com a RDC 115. Então, se ela tiver uma indicação não fundamentada, o farmacêutico vai entrar em contato com o médico para ele estar suspendendo esse medicamento da pressão. Se ela tiver uma indicação discutível formal, a gente não faz nada. Esse ano já foram 533 intervenções. As drogas de baixo índice terapêutico, a gente monitora a vancomicina, amicacina, gentamicina, digoxina, a fenitoína, carbamazepina, o ácido valproico e a aminofilina, pauteina natal. Toda vez que é prescrito esse medicamento, com um protocolo que nós temos, o farmacêutico ele solicita o doseamento da droga no pico e no vale, e se não tiver pedido, a creatinina do paciente para calcular o clearance. Se ela estiver dentro da faixa terapêutica, a gente não faz nada. Se ela estiver em overdose, a gente vai solicitar para não administrar as próximas doses até entrar na faixa terapêutica. E se ela estiver em subdose, a gente vai entrar em contato com o médico para estar ajustando a dose para ela estar fazendo efeito. Aqui é o descalonamento de carbapenêmicos. Então, toda vez que é prescrito um carbapenêmico, a gente entra em contato com o médico para ele ser um antibiograma, sim, permitir, evidentemente, para ele estar descalonando para um antibiótico de menor espectro. Só para ver como esse serviço fez efeito, nós começamos em 2015, em 2016, nós tivemos uma queda de praticamente 22% na taxa de Clostridium difficile em pacientes graves. É o serviço do farmacêutico ele sendo aí visto. Eu vou pular esse slide que o tempo está acabando. Para acabar, eu queria falar para vocês do poder da vírgula. A vírgula ela tem um poder fantástico, né? Vocês podem ler essa frase para mim em voz alta? Troquemos a vírgula. Uma vírgula muda tudo, né? Imagine isso daqui, ó. Se o médico prescrever, isso daqui ele deve ser proscrito, né? 1 grama de ciclofosfamida e alguém entender 10 gramas. Isso daqui vai ser fácil de ser barrado, porque quem trabalha com oncologia, para diluir 10 frascos de ciclofosfamida, ninguém vai querer, vai falar que tem alguma coisa errada. Agora, imagina para um paciente prematuro de 450 gramas, que o médico prescreve assim, 9 miligramas de vanco. E todo mundo entende 90 miligramas de vanco. 90 miligramas de vanco mata o paciente no mesmo dia para esse menino. Então, isso daqui tem que ser proscrito. Para acabar, a gente fala em 5 certos, 7 certos, 9 certos, 15 certos. E só vamos deixar 5 certos e vamos incluir na vida de vocês mais 5 Ds. O primeiro D é, a dose miligrama que foi prescrita está correta para aquela doença? O segundo D é, a dose em mililitros, se a conversão está certa, se o que eu aspirei na seringa corresponde à dose que o médico prescreveu. O terceiro D é da diluição. A diluição está correta, é apropriada? O quarto D é o do delivery, da entrega. A administração está correta? Via, horário, diluente, volume, tempo de infusão? E o quinto D que eu considero mais importante é o do danger. Eu tenho conhecimento de todos os perigos dessa droga. Imagina vocês como farmacêutico, por um medicamento que foi recém-lançado no mercado, se você chega para um profissional de enfermagem e avisa ele de forma escrita e de forma verbal, falando assim, olha, esse medicamento aqui ele pode causar rebaixamento do nível de consciência, depois ele pode causar hipotensão postural e depois ele pode causar uma parada cardiorrespiratória. O que o profissional de enfermagem, na hora que estiver administrando esse medicamento, que o paciente estiver começando a sentir os primeiros sintomas, o que ele vai fazer? Ele vai parar a administração, não vai? Imagina o tanto de vidas que vocês salvam se vocês fizerem isso. Eu não podia falar isso aqui num conselho, que o Conselho de São Paulo me pegava muito no meu pé, por causa disso, e o federal também. Agora eles não pegam mais, não.
mas vamos ver agora aqui no Rio Grande do Sul. É que eu falo que, onde não existe decisão técnica, não precisa de farmacêutico. Para manipular, para receber, para administrar, para armazenar, isso tecnologia, isso técnicos resolve. O farmacêutico ele tem que estar nesses dois momentos aqui, ó, no momento da prescrição médica e monitorar o efeito do medicamento. Ou seja, o farmacêutico ele tem que estar onde tem decisão clínica. Ele tem que estar tomando decisão clínica com conhecimento e sabedoria dele. O restante dentro do hospital, ele pode estar delegando para técnicos. Claro que sob sua supervisão, evidentemente. Resumindo tudo que eu falei, toda vez que pegar uma prescrição médica, tem que ver se tem identificação dos pacientes. Tem que ver se ele está com o medicamento via sonda e ver se o medicamento pode ser administrado via sonda, se ele não vai obstruir, se ele vai ter efeito. Tem que ver se tem um antibiótico, se ele é profilático ou terapêutico, e acompanhar a suspensão dele de acordo com o protocolo da instituição. Tem que ver se a diluição está certa. Tem que ver se os medicamentos injetáveis aprazados para o mesmo horário são compatíveis entre si. Tem que ver se tem algum medicamento que precisa de ajuste para a função renal. Tem que ver se tem algum medicamento que vai causar flebite, e se for causar flebite, tem que colocar o diluente, volume e tempo de infusão. Tem que ver se tem 2 ou mais drogas que agem no mesmo sítio receptor, e se agir, tem que entrar em contato com o médico para suspender uma. Tem que ver se tem algum medicamento que pode causar risco de queda, e que tem que avisar a enfermagem e o fisioterapeuta que aquele paciente pode cair. Tem que ver o aprazamento dos medicamentos de acordo com o horário dele. Se for prescrito um opiáceo, tem que ver se o paciente está evacuando. Se não estiver evacuando, no 3º dia, avisa o médico para prescrever um laxante. Tem que ver se tem alergia, se o paciente referiu, e se ele referiu, tem que ver se não tem nenhum medicamento aqui prescrito. Tem que ver se o paciente está se alimentando, tem que ver se tem uma profilaxia para tromboembolismo venoso, tem que ver se tem um protetor gástrico, tem que ver se o paciente está com medicamento para dor, tem que acompanhar todos os exames laboratoriais desse paciente para ver se os medicamentos estão fazendo efeito ou não. Tem que ver se tem medicamentos com sons e grafias semelhantes, tem que ver as reações adversas, tem que ver se os medicamentos prescritos para dor no regime, se necessário, estão com score da dor. Tem que fazer o descalonamento, caso seja prescrito um carbapenêmico. Tem que ver se o paciente tem risco de sangramento, e se tiver tudo certinho, aí pode liberar para o paciente. É assim, todo mundo acha... Só um minuto. São 2 elastiquinhos, tá? São elastiquinhos normais. É assim, né? O elastiquinho, a gente coloca ele assim nesse dedo, e aí a gente só faz assim, ó. Ele vem para cá, tá vendo? Vocês estão conseguindo enxergar? Aí a gente, só ajeitando aqui, a gente faz isso de novo, faz assim, ele volta, tá vendo? Aí a gente quer fazer uma coisa mais difícil, né? Que o legal é fazer a coisa mais difícil, né? E aí, assim, a gente enrola assim todos os dedos, e aí a gente pode puxar aqui, ó. Ele não sai, né? Mas mesmo assim, se a gente quiser, a gente consegue até quase que fazer o impossível, tá vendo? Faz ele vir para cá de novo. Aí todo mundo na vida fala assim, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir porque meu horário não dá, eu não vou conseguir porque eu não tenho capacidade. Então, eu só trouxe um exemplo bastante rápido, já vou acabar, que ela está ficando brava comigo. Que dá para fazer assim o que vocês sonharem. Quando que teve o terremoto no Haiti, o Einstein foi voluntário para ir para o Haiti. E aqui está a turma que foi para o Haiti. Então, aqui tem médicos, enfermeiros, aqui estou eu, e aqui esse daqui é o Arnaldo, o engenheiro, que eu estou falando o nome dele, que daqui a pouco eu vou falar dele para vocês. Quando a gente foi para o Haiti, a gente viajou pela TACA. Fiz 2 viagens pela TACA.
uma para dar aula em Bogotá, que eu fiz uma escala em Lima, no Peru, que eu fiquei 17 horas no aeroporto esperando a conexão. E a outra quando eu fui para o Haiti. E quando eu fui para o Haiti, esqueceram de avisar o piloto que lá tinha tido um terremoto. Aí ele tentou pousar lá em Porto Príncipe. A hora que ele estava chegando, aí ele teve que arremeter. A hora que ele arremeteu, como uma cidade chama Porto Príncipe, a asa do avião quase bateu num navio, mas foi por muito pouco. E não sei se, felizmente ou infelizmente, a gente não morreu naquele momento. E aí a gente voltou para São Domingo, que é aqui na República Dominicana. E aí a gente tentou descer para o Haiti. A gente foi para Porto Príncipe, a gente queria ficar lá junto com o Exército Brasileiro, só que o Exército Brasileiro, lá o comandante à época, ele não garantia nem a nossa sobrevivência e nem a nossa segurança. Aí a gente voltou para São Domingo. E aí São Domingo estava muito gostoso e estava pertinho de Punta Cana também. E aí começou a dar muita vontade de ir para Punta Cana. Aí o Dr. Claudio Lottenberg, o presidente do Einstein, uma pessoa que eu admiro muito, e ele ligou para a gente e falou assim, olha, a nível de colocar a gota do Einstein no Haiti, a nível de vocês prestarem uma ajuda humanitária e como prova do reconhecimento da sociedade judaica para o Brasil, e a nível de vocês manterem emprego, é bom vocês irem. Essa última parte que ele falou tocou muito a gente, mas, assim, tocou muito. E aí a gente foi tentar um lugar para ficar, né? Que ele conseguiu tocar o nosso coração. Aí a gente desceu para Porto Príncipe. Porto Príncipe era essa situação lá que a gente encontrava. Quando vocês viam na televisão as pessoas, os haitianos, eles vasculhando escombros, na verdade eles não estavam atrás de sobreviventes, eles estavam atrás de comida e água, porque eles não tinham. É assim, o cenário lá era assim, quem tinha emprego perdeu. Quem era professor de uma universidade, a universidade estava destruída. Quem tinha dinheiro em banco não tinha como movimentar, que o país não estava movimentando. E eles perderam tudo. Um país já que era paupérrimo e ainda perderam exatamente tudo. Lá teve um fenômeno que os rios secaram. Então, a água lá era objeto de cobiça. Para vocês terem ideia, olha como que estava a situação, tá vendo? O que estava em pé não dava para entrar. Porto Príncipe era isso daqui, era um amontoado de escombros. Isso daqui, ó, parece um lixo, não é uma feira de comida. Lá que eles estavam tentando comprar. Aqui é a sede da ONU, onde que o brasileiro faleceu. E essa daqui é a igreja onde que a Zilda Arnes faleceu. Aí a gente conseguiu... Harvard estava chegando lá, eles pegaram um orfanato numa cidade chamada Font-Parisien, que ficava a 10 quilômetros de Porto Príncipe, aproximadamente, mas de carro estava demorando quase 6 horas para chegar, por causa que as estradas estavam todas destruídas. E aí eles deixaram a gente ficar lá. Aqui eles montaram esse hospital de campanha, que a gente ajudou, e aqui era onde a gente ficava. Lá a gente tinha direito a um balde de água, era o balde mesmo, com água para tomar banho. Se a gente estivesse caminhando para o lugar onde que a gente tomava banho, que não era um banheiro, era um local, assim, nada reservado também, derrubasse, a gente ficava sem o banho naquele dia. O banheiro lá, como que era um orfanato, que eles pegaram e transformaram nesse hospital campanha, os banheiros eram unissex e não tinha porta. Então, o homem, para fazer o número 1, ia para o mato, tal, está tranquilo. Mas, para fazer o número 2, eles não aconselhavam, porque lá tinha muitas serpentes, então não era muito legal ir. Então, aí tinha que ir lá para esse banheiro unissex, sem portas. E a gente vai se adaptando a tudo, né? No começo, a gente fica extremamente envergonhado de fazer o número 2 na frente de outra pessoa, ainda mais se for do outro sexo. Com o passar do tempo, a gente vai se acostumando a tudo, que aí entrava uma pessoa e a gente falava, oi, tudo bem? Já estou saindo.
E a gente vai se adaptando a tudo mesmo, né? Isso daqui, ó, é uma mão de uma haitiana, um braço que ele vai ser amputado. Esse era o paciente que a gente recebia. Esse daqui é as costas de uma haitiana. Está vendo o peito dela aqui? Todo dia, final de tarde, a gente fazia uma reunião para ver quais pacientes seriam tratados no outro dia e quais não seriam mais tratados. No ambiente igual a esse, você não trata quem está muito grave, porque esse você vai desprender muitos recursos, e os recursos eles são mínimos, escassos, e se você investir muito nessa pessoa, você não vai ter recursos para salvar aquela pessoa que poderia ser salva. Então, na nossa reunião do noturno, essa grávida aqui, que o Cordioli, que é o médico brasileiro, está fazendo ultrassom, ela teve que fazer parto normal sem anestesia, porque a gente não tinha anestesia para dar para ela. Correu tudo bem, o único detalhe é que foram trigêmeos. Esse era o ambiente, esse daqui era o centro cirúrgico lá. Os helicópteros da Força Aérea Americana, eles chegavam a cada 2 minutos trazendo pacientes. Era um helicóptero atrás do outro. Estava pousado, descarregando pacientes, o outro estava em cima, já esperando esse helicóptero sair para ele pousar, trazendo mais pacientes. Esses pacientes entravam aqui, ó, nessa fila. Isso daqui é a fila do pronto-socorro, ou pronto-atendimento, eu não sei como vocês chamam aqui. Aqui que os pacientes entravam. Aqui era a cozinha, pode ver que é bastante higiênica. E esse daqui é a comida que eu comi os 45 dias lá. Era arroz, caldo de cabrito, e era caldo mesmo, porque eu nunca vi o cabrito, e banana frita. Foi essa comida durante 45 dias, café da manhã, almoço e janta. Aqui era para provar que qualquer um podia fazer qualquer serviço lá. Esse daqui é um médico americano que, nesse dia, ele estava responsável em recolher o lixo do hospital de campanha. Quando eu cheguei lá, a farmácia estava assim, ó, a gente demorou quase 7 horas em 8 pessoas para achar a claritromicina, fosse ela comprimido ou injetável. E aí, passou alguns dias, eu já estava 20 dias lá, eu fui para o Arnaldo, aquele engenheiro, e falei assim, Arnaldo, se eu conseguir uma grana aí, cara, você não põe o Wi-Fi aqui na frente da farmácia, que a gente já está um tempo sem falar com a família, eu não sei se minha esposa está achando que eu morri, se eu não morri. Aí ele falou, você conseguiu a grana, eu ponho. Aí eu consegui o dinheiro para ele, com a doutora Hillary, que era a chefona lá, ela era de Harvard, ela é responsável por catástrofe, ela vai em todas as catástrofes. Eu cheguei para ela, doutora, a senhora não arruma uma grana aí para mim, não? Aí ela falou, arrumo. Aí eu cheguei para o Arnaldo, aí ele colocou o Wi-Fi, e todo mundo pôde falar com a família. Eu lembro quando eu falei com a minha esposa, ela começou a chorar, e até hoje eu não sei se ela chorou de alegria ou de tristeza, que estava falando comigo. Até hoje eu tenho essa dúvida ainda. E aí, com o passar do tempo, eu falei, pô, Arnaldo, se eu conseguir mais grana, você não coloca o Wi-Fi em tudo aqui para mim? Aí ele falou, Fábio, eu sei que você é maluco, mas você já está afetado, né? Para que eu vou querer Wi-Fi? A realidade de quem estava lá era assim, o doente ia e a família vinha junto, porque eles não tinham casa. A casa dele tinha sido destruída. Eles não tinham o que comer, e a gente só podia dar comida para o paciente. Então, vinha, se fosse o homem, vinha a mulher e os filhos. O doente ele ficava na barraca, a mulher e os filhos no templo. O homem tinha direito à comida, que ele estava internado. As mulheres e os filhos, não. E os Estados Unidos falava assim, olha, se vocês derem comida, a gente manda a delegação de vocês embora. Porque eles tinham medo de uma invasão lá. E aí, nesse cenário, o Arnaldo tinha que achar que eu estava afetado mesmo. E aí eu consegui a grana e ele colocou Wi-Fi em todo hospital de campanha. Aí eu entrei no Excel e eu comecei a identificar os pacientes com leito e prontuário. O nome deles era impossível eu conseguir porque eles falavam crioulo. Eu não conseguia entender. E aí eu identifiquei com leito e prontuário. E aí, no Excel, vocês entram no Google e perguntam assim, como imprimir números em código de barras do Excel. São 5 passinhos extremamente simples. Aí eu comecei a imprimir leito e prontuário em código de barras.
Aí a gente ia, eu recortava no papel e a gente colava com durex no pulso dos pacientes. Eu tinha identificação pulseira do paciente por código de barras. Todo médico, seja qual fosse, ele tinha um celular. Ele fotografava o código de barras do paciente, digitava a prescrição dele, aí ele enviava por Wi-Fi para a farmácia. Aí ficava assim, ó. Aí ela saía impressa já aqui, aí a gente separava. Um tipo de pressão eletrônica tupiniquim, onde não tinha água para beber nem comida. Essa é a doutora Hillary. Ela está sorridente assim, esse dia, porque é o dia que ele estava me mandando embora. Lá só podia ficar 7 dias, eu fiquei 45. Não podia ficar mais por causa de problemas mentais mesmo. Morria muita pessoa por dia, era extrema pobreza, faltava água, faltava comida. Você via as pessoas pedindo para você e você não podia dar. Então, não era um ambiente muito salutar. Só que eu estava tão empolgado lá que eu acabei ficando todo esse tempo. Esse dia que ela comprou passagem, já tinha mandado a escolta me levar para São Domingo, na República Dominicana. Aí ela me deu esse cartaz aqui, que até hoje eu guardo como um grande troféu para mim na minha casa. Eu fiz um quadro dele e guardo com muito orgulho. Aqui é para provar que depois eu consegui uma zebra, e aí todo mundo era identificado com o código de barras. Quando que os haitianos eles viam a bandeira do Brasil, eles adoram futebol. E aí a gente pegou essas crianças que estavam lá acompanhadas dos pais, e todo final de tarde a gente fazia um time para jogar contra os americanos. A gente fazia para jogar contra os americanos que era para ganhar mesmo, né? E aí tinha um menininho que eu não sei o nome dele, mas a gente deixava ele sempre fazer o gol. A hora que a gente ia fazer o gol, a gente parava a bola, ele marcava. A gente jogava ele para o alto, pulava em cima dele. Eu, particularmente, fazia a maior festa. No outro dia, quando eu acordava, ele já estava lá na farmácia, me esperando para eu só dar um beijo nele. E comida eu não podia dar, mesmo ele passando fome, mesmo ele passando sede, eu não podia, infelizmente, dar nada para ele, porque senão era mandado embora. Mas um beijo, os americanos não tinham proibido. E teve dia que os franceses foram embora. Quando os franceses estavam indo embora, eles contaram a essas crianças, e eles tinham aquela bolachinha redonda, assim, com recheio doce no meio. Aí eles contaram, andaram a fazer uma fila e deram 2 bolachinhas para cada criança. Aí o tonto, que sou eu, fui lá e falei assim, vocês estão loucos, cara? Vocês vão ser mandados embora. Aí eles falaram assim, então, a gente está indo embora, Fábio. Eu falei, tá bom. Aí deu para esse menininho aqui, que era o que fazia os gols. Ele pegou as 2 bolachas dele, aí ele foi correndo atrás de mim. Uma, ele apertou fortemente na mão. A outra, ele esticou e falava na língua dele, que eu entendia perfeitamente, ele falando, come. E eu, não, cara, come você. E ele, come. E eu, você. Enquanto que eu não dei uma pequena mordida na bolacha dele, ele não comeu a dele. Esse menino aqui, ele me ensinou a maior lição de vida que eu já tive no mundo. Ele estava passando fome, frio, dormindo no tempo, e o que ele recebeu para comer, ele quis dividir exatamente a metade comigo. Se eu viver 200 anos, nunca eu vou esquecer a lição de moral que ele me deu. Valeu a pena eu ter passado 45 dias lá só por esse dia. Ele me ensinou e falou assim, cara, você tem que dividir, mais do que você já divide. Esse é o Kiki, que ele ficou 18 dias soterrado, e aqui é quando que ele foi salvo. E eu falo que ele saiu comemorando como se estivesse marcando um gol de futebol, e eu falo que ele voltou para terminar o jogo da vida dele, que não deve estar sendo nada fácil. Vocês não precisam pegar o sol com a mão, nem querer a terra entre os dedos, nem achar que tem uma nuvem negra em cima da cabeça de vocês sempre, e nem perder a cabeça por nada. O que vocês precisam
É só fazer isso daqui, ó, só um minutinho. Só para ser rápido, vou fazer aqui, tá? Você pode dar um nó para mim, que eu vou te mostrar. Você também pode dar um nó assim, ó. Vou mostrar para você só para ser rápido. É assim, ó. Dá um nó assim. Depois outro aqui, só para formar um círculo e dar uma apertadinha assim. Tudo bem? Obrigado. Então, a única coisa que eu falo que a gente precisa mesmo é trabalhar em união. Só a gente trabalhando unidos é que tudo dá certo. É isso, trabalhar em equipe. Trabalhar todos juntos. Se nós farmacêuticos não nos unirmos e trabalharmos juntos, nada dá certo. Aí a gente tem que recorrer ao sagrado mesmo, não tem jeito. E nunca desista. Tudo que vocês acharem que é difícil, não desistam. Olha isso daqui, ó. Carta para o seu Albert Einstein, 6 de julho de 1907. O seu pedido de doutorado não foi aceito neste momento e, como tal, não é elegível para o cargo de professor associado. Você postou uma teoria interessante em seu artigo publicado na Allen der Physik. Nós achamos que suas conclusões sobre a natureza da luz e a conexão fundamental entre o espaço e o tempo são um pouco radicais. No geral, o seu pressuposto está para ser mais artístico do que a física real. Simplesmente a teoria da relatividade. Não desistam. Einstein falou 3 frases que eu acho fantásticas. Algo só é impossível até quem duvide e acabe provando o contrário. Fazendo a mesma coisa dia após dia, não vai se esperar resultados diferentes. Eles sempre serão iguais. Deus é hábil, mas nunca um enganador. Cortella, professor Cortella, que eu sou fã dele, ele fala assim, ó, quem fica olhando muito para trás e pensando no que aconteceu e no que não aconteceu, tem um grande passado pela frente. O conhecimento que vocês, educadores, fazem serve para encantar pessoas. Nunca utilizem eles para humilhar ninguém. O dia que vocês humilharem alguém com conhecimento, parem e repensem. Está tudo errado na vida de vocês. Essa é a minha cidade, por isso esse sotaque do interior. E aqui está o meu e-mail para vocês. Muito obrigado. Eu sou mágico, tá? Por isso que eu faço essas brincadeiras. Gostamos muito das mágicas e da palestra. Muito obrigada, Fábio. A gente temos tempo para uma perguntinha. Alô? Oi. Eu. Tudo bem? Meu nome é Luciana. Eu sou farmacêutica, né? E logo que eu saí da faculdade, meu sonho era trabalhar no Albert Einstein, né? Eu falar para todo mundo que eu ia me formar e ia trabalhar no Albert Einstein. Nunca cheguei nem na porta do Albert Einstein. Mas tudo bem. Hoje em dia eu sou professora numa faculdade aqui na região metropolitana e eu trabalho bastante com simulação realística. E só para dividir um pouquinho da minha experiência em relação à simulação realística, a maior dificuldade que eu tenho, apesar de eu já ter feito vários cenários de simulação, é de trabalhar com debriefing. Porque a gente sempre tem aquela questão de que a gente acha que em algum momento a gente precisa dar um feedback para o nosso aluno, né? E eu queria que tu contasse para mim um pouquinho da experiência que vocês tiveram e de quais foram os cenários que vocês trabalharam dentro da simulação realística,
porque eu, apesar da minha criatividade, eu já ter feito alguns cenários, eu ainda tenho bastante dificuldade em montar os meus cenários. Você pega o meu e-mail que fico à sua disposição para te ajudar quando você precisar. Mas assim, ó, o feedback a gente não dá. A gente não dá porque ele serviria para falar você acertou ou você errou. E a intenção dessa simulação não é esta. A intenção... Já vi muita gente falando de simulação e depois, no final de simulação, falando que a gente está no momento do feedback. Então... Mas isso não é simulação. Não. O que tem de feedback que a gente faz é o ator que ele dá um feedback para você. Mas ele não fala do seu comportamento, ele não fala se você foi bem tecnicamente. Ele fala, ó, aquela hora você quase me tirou do sério, ou aquela hora... Ele é um feedback não técnico. Quando que acaba o debriefing, muitas vezes o aluno ele chega e fala, pô, mas como que eu fui? Eu falo, pô, não sei como você foi, eu não te vi. Ele falou, mas você não estava aqui na sala? Eu falei, então, mas nem prestei atenção, pouco importa. O que importa é essa discussão agora. Aí ele fala, pô, mas eu queria saber. Eu falei, não, eu não vou te falar. O que importa foi essa discussão rica que teve depois do cenário e que todo mundo aprendeu, inclusive você. Você aprendeu mais porque você estava lá dentro. Mas todos aprenderam e aprenderam muito. Agora, se você fez certo ou errado, pouco importa. A gente não dá feedback. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada, plateia. Eu que agradeço vocês. Obrigado.